Olá pessoal, bem-vindo à nossa super aula sobre slots de gravação de NAND BGA110 com as NANDs dos iPhones 8, 8 Plus, X séries e 11 séries. Vamos ter aí uma super aula falando aí dos erros da NAND, procedimentos de gravação de NAND, procedimentos de uso dos slots de gravação da NAND, a P11F, a BGA110 junto com a Pro 1000F. Então vamos aí para a nossa super aula ligada às NANDs dos novos iPhones. Então nós estamos aqui com os dois principais slots no mercado hoje. Então aqui eu tenho do meu lado direito a BGA110, que ela é standalone, ou seja, ela não precisa e ela nem tem o slot para conectar na Pro 1000. Basta o cabo Lightning conectado aqui e um computador com um bom acesso à internet, ou seja, essa aqui não trabalha offline. Eu preciso de um computador e de conexão internet de alta velocidade. Então essa gravadora de NAND é a P11F, é a que nós recomendamos para você, onde você trabalhará do iPhone 8 ao 11 Pro Max, do 8 ao 11 Pro Max. E aqui nós temos o slot BGA110, que trabalha offline, ou seja, você precisa da Pro 1000S conectada para que você use mesmo de forma offline. Ou você também pode usar de forma online, conectando o cabo microC aqui. Lembrando, para a correta utilização da BGA110 de forma offline, você precisará baixar os contents, os bootloaders da NAND BGA110, 8, 8 Plus, X séries, 11 séries. Você vai baixar esses arquivos contents no site da JC Programmer, descompactar esses arquivos, jogar no SIM card que está aqui no cartão de memória que está aqui, para ter os bootloaders para conseguir ler as NANDs de forma satisfatória. Vou mostrar para vocês também como fazer esse procedimento em uso em ambas. Então vamos lá primeiro mostrar para vocês como usar, regravar NANDs dos iPhones BGA110 séries com a P11F. Primeiro ponto é você abrir o programa JC Programmer na sua área de trabalho, devidamente logado com seu usuário e senha. Então aqui nós temos o programa aberto, onde eu tenho aqui as exibições das novidades. Uma grande novidade atualmente é o nosso programa de desenho JC ID da JC. Então aqui eu tenho aqui um programa de desenho onde eu tenho a série dos iPhones novos disponíveis, 12, 12 Pro, 12 Pro Max com os diagramas. Então vale a pena você conhecer. Bem, estou com o programa JC aberto. Primeiro ponto é a gente verificar a instalação dos drivers. Então você vai clicar na aba superior. Na aba superior do programa tem a opção Install Driver. Você vai instalar os drivers aqui referentes a Pro 1000, P9, P8, P10, P11, que está bem aqui. Ok? E reiniciar seu computador. Instalar também os drivers do CH341 e reiniciar seu computador. É o primeiro passo na instalação e uso. Com o cabo Lightning E75, então aqui eu tenho o cabo Lightning E75, eu vou conectar o cabo Lightning E75 na minha box. Cabo Lightning E75 conectado. Ok? Cabo Lightning E75 conectado. E agora eu vou clicar na opção do programa. Vamos aqui modificar a tela aqui agora para ficar melhor. Então aqui agora eu vou clicar na opção do programa Slot BGA110, que é exatamente esse aqui, que corresponde ao slot que nós estamos lendo as memórias, iPhone X séries, 11 séries e 8 séries. Vou clicar aqui na opção BGA110. Ele vai reconhecer o seu programa, vai reconhecer a sua box conectada. Então o primeiro ponto é você garantir essa conexão aí perfeita com a sua box no seu computador e conexão da internet. Por falar nisso, outro ponto fundamental também é selecionar o servidor. Isso é fator preponderante em relação a erros. Muitas vezes você não consegue fazer uma leitura, salvar um backup, gravar, por causa de falha de conexão no servidor. Então, às vezes, você tem que mudar aqui o servidor, minimizando aí os erros. Vamos aí tentar fazer os procedimentos com um servidor mais próximo do nosso continente, América,
Isso nem sempre, às vezes, é tão bom. Às vezes eu tenho que mudar para Hong Kong ou Mainland China. Então é importante ter esse contato, essa alternância, porque todo o procedimento dessa box no computador depende da conexão com o servidor. Até simplesmente você salvar um sysconfig depende da conexão com o servidor. Então já estamos aí praticamente prontos. Reconheceu o serial da minha BGA P11F, conectou aqui, verificou a versão dela aqui, ok, bacana. Então o que eu vou fazer agora? O primeiro ponto é você ter a NAND, ter o aparelho, né, a seleção da NAND que você quer fazer. Então o slot BGA 110 P11F trabalha do iPhone 11 ao 11 Pro Max em algumas séries de iPads também. Aqui eu tenho a lista de NAND suportadas. Bem, veja bem, você vai comprar a P11F ou vai comprar a BGA 110, não serão todas as NANDs que essa máquina, que essa box será capaz de ler. Eu tenho aqui um exemplo de uma NAND não suportada. Então não adianta você achar que vai comprar um produto e vai suportar todas as NANDs, porque existem NANDs que não serão compatíveis na leitura desse equipamento. Todas que estão marcadas com esse Vzinho aqui são compatíveis, algumas não são compatíveis. Então a gente tem que ficar muito atento nisso, que não serão todas as NANDs que teremos a leitura aí, o procedimento de leitura escrita nesse dispositivo. E aqui eu também tenho a relação aqui também mais fácil para você identificar se sua NAND do seu dispositivo é suportada. Então, antes mesmo de você trocar sua NAND, tirar sua NAND da board, verifique se sua NAND aqui não é suportada. Se sua NAND não for suportada, você terá que comprar os dados no GSX e gravar manualmente numa outra NAND que seja suportada para aí sim corrigir os erros da sua NAND. Lembrando, antes de fazer qualquer procedimento de correção de erro na NAND ou desbloqueio do Wi-Fi, lembrando, a série BGA 110, o slot BGA 110, não entra em modo Purple. Para você trocar o CI do Wi-Fi danificado, será necessário remover, desmembrar a board core da board RF, tirar a NAND ou fazer sem desmembrar e tirar a NAND e corrigir o erro efetivamente. Trocar o CI do Wi-Fi, soldar a NAND, soldar o CI do Wi-Fi e restaurar o aparelho. Então tem que fazer o processo de desbloqueio do Wi-Fi do slot BGA 110, removendo a NAND. Não tem jeito de usar o modo Purple, tá? Então nós temos aqui um iPhone 8, no qual eu quero fazer o desbloqueio do CI do Wi-Fi. Então foi necessário remover a NAND desse iPhone 8. Como vocês sabem, foi necessário. Então, por exemplo, se eu tenho um iPhone 8, um iPhone 8 Plus, um iPhone X, eu consigo entrar em modo Purple. Nesse caso desses iPhones 8, 8 Plus e X, eu não preciso remover a NAND caso eu queira fazer o desbloqueio do Wi-Fi. Tá? Então fica esse detalhe. Os slots BGA 110, 8, 8 Plus e X, eles entram em modo Purple. Se você quer trocar o CI do Wi-Fi, não é necessário remover a NAND para esse processo. Porém, se você tem um iPhone da série XR, XS, 11, 11 Pro Max, XS Max, 11 Pro, você terá que remover a NAND para fazer o processo de desbloqueio do Wi-Fi, trocando assim o seu CI do Wi-Fi e depois soldando a NAND e restaurando. Então é preciso aí ficar atento nesse detalhe. Caso você tenha um slot BGA 110 8, 8 Plus e X e você queira somente fazer o desbloqueio do Wi-Fi, faça no modo Purple. É muito mais fácil usando aí a JBox da própria JC, a B-Box ou a iRepair. Então nós estamos aqui com o iPhone 8 com o erro de memória. Ele está apresentando o erro 35. Então existem vários erros ligados à memória. Mesmo que a placa apresente erro, você nunca vai tirar uma NAND, mesmo que o erro seja indicando um provável erro na NAND, sem medir as tensões E-core, sem restaurar a placa sem os periféricos. Os periféricos podem também induzir os erros 9, 21, 35, 4013, 4014. Então fiquem atentos a isso. Verifique tensões E-core e periféricos até chegar aí na nossa NAND. Caso você tenha erros na NAND do iPhone 8, 8 Plus e X, você também pode tentar corrigir esses erros com a iRepair. No caso dos iPhones mais novos, os iPhones XS para frente, você terá que remover a NAND. Em alguns casos também, mesmo com a iRepair, você não consegue resolver
todos os erros da NAND. Então não tem como fugir, tem que adquirir também as JCs. No caso aqui a gente recomenda a P11F. Se você tem a Pro 1000S, compre então a BGA 110. Então não tem como fugir disso. Estamos aqui com a NAND do iPhone 8 Plus. Esse iPhone 8 Plus apresenta erro 35. O erro 35 é um erro clássico no qual é necessário regravar a NAND novamente, o mesmo se config em outra NAND. Então aqui a gente vai trocar essa NAND. Vou colocar o pino 1 da minha NAND no pino 1, então existe o pino 1 marcado aqui no seu adaptador. Vou conectar aqui. Se eu conectar de forma errada, vai exibir erro. Então observe lá. E você colocou a NAND na posição errada. Então fique atento à posição do pino 1 para que você não erre o pino 1 da sua NAND. A NAND tem o pino 1. O óculos também ajuda bastante nessa hora, né? Então fique atento aí se apresentar erro, se acender uma luz vermelha, indica que você colocou aí a NAND de forma errada. Quando você coloca a NAND de forma certa e fecha o slot, ele já vai detectar o tipo de NAND. Já detectou uma NAND KLA CG2UWCA2 de 64 GB. Então a gente já percebeu que se ela não indicou algum erro aqui de não ser suportado, quando você coloca uma NAND que não é suportada aqui, ela já vai te avisar que essa NAND não é suportada. Nesse caso aqui, a nossa NAND é suportada. Servidor América, vamos aqui escolher o modelo, então, do nosso dispositivo. Antes de fazer qualquer coisa também, um ponto fundamental, tem a pasta de drivers aqui, ó. Recomendo você instalar esses drivers aqui também, que são fundamentais para o funcionamento da JC antes de começar o uso e até reiniciar o computador também. Não faremos isso aí depois, para que a gente não atrapalhe nosso vídeo. Esse processo de reiniciar demora aí próximo aí a 3 minutos. Todo o processo de trabalho da P11F, que é online, depende de um servidor, mesmo o servidor América, Hong Kong ou Mainland China, demora. Então a conexão com o servidor é muito lenta. Então tenha paciência. Vários procedimentos aí que a gente vai fazer demorará alguns minutos. Então tenha paciência. Até mesmo a leitura da NAND demora. O upload e o download do servidor, com a conexão com o servidor, é muito lenta. Até para formatar também a NAND tem que baixar arquivos que demoram. Então tenha paciência e aguarde pacientemente para que o seu processo aí funcione sem interromper, mexer em funções. Então, ok. Então você instalou os drives aqui em cima, instalou os drives aqui embaixo, escolheu o servidor, conectou a NAND, conectou o cabo Light T75 original, conectou na porta USB traseira, seleciona o modelo. Então é importante você selecionar o modelo para que o sysconfig apareça de forma clara e correta aqui e você salve o sysconfig exatamente com os dados corretos. Então, escolhemos o iPhone 8, vamos aí tentar a conexão. Para estabelecer a conexão, eu vou clicar agora na opção Read NAND. Eu vou marcar aqui confirmar. O programa agora vai conectar lá com o servidor. E como eu falei no início, é bem comum apresentar erros de conexão. Caso apresente erro, vamos mudar o servidor e tentar a leitura novamente. Primeiro passo no erro 35, ou erro 21, 9, 43, 14, é fazer o backup do sysconfig. Então o ponto mais importante é fazer o backup do sysconfig. Depois disso, a gente vai fazer os processos de reparo. Essa NAND em questão tem um erro 35, então eu vou trocar essa NAND. Vou fazer o backup do sysconfig dessa NAND que tem o erro e colocar uma NAND nova, formatar a NAND e gravar os dados salvos dessa NAND na NAND nova. Já vou aproveitar também, esse nem precisaria, que é um iPhone 8, mas já aproveitar também e falar aí do desbloqueio do Wi-Fi, para a gente já matar essa parte também fundamental. Nesse ponto aqui de 50%, está conectando com o servidor. Essa hora aqui que apresenta aí a maioria dos erros, vamos aí esperar se passar aqui de 57% e a conexão vai dar com sucesso. Caso não tenha sucesso, teremos um erro aí de conexão, a gente vai fechar, escolher um outro servidor e tentar fazer a leitura do sysconfig. Nós estamos lendo aqui o sysconfig. Eu não estou fazendo nada de gravação na minha NAND por enquanto, eu só quero fazer um backup seguro dela, que é o mais importante. Chegando à área crítica, 57%, observe aí, ó, já deu falha, então é bem comum isso acontecer. Vamos aí desconectar, fechar o slot, vou escolher um outro servidor aqui, vou colocar Hong Kong, confirmar o modelo do aparelho e vou clicar em Read NAND mais uma vez.
Então é importante você ter uma conexão boa com a internet, o firewall liberado para as portas de comunicação, no qual o seu computador deve conectar com o servidor na América. É muito importante isso, você ter essa noção. Vamos lá, mais uma vez, chegou na hora de 50%. Agora os próximos 30 segundos são de comunicação aí com o servidor para fazer aí o upload do sysconfig e salvar aí, habilitar a aba para salvar o nosso sysconfig, que é o sistema de configuração onde estão os endereços MAC mais importantes para o nosso dispositivo. Nas opções aqui inferiores eu tenho a opção para fechar o iTunes ou fechar o programa. Pronto, trocamos o servidor, foi feita a leitura do sysconfig. Aqui eu tenho o SID do meu aparelho. Recomendo vocês criarem uma pasta no desktop para ficar organizado. De preferência, colocar a ordem de serviço aqui no número da NAND. Então, clicamos em salvar. Ok. Backup foi salvo com sucesso. E esse backup, se vocês perceberem, é o backup original, no qual até o meu CI do Wi-Fi está... o meu CI do Wi-Fi já foi desbloqueado. Então, esse CI do Wi-Fi aí, essa NAND já foi desbloqueada. E provavelmente, alguém aí já desbloqueou anteriormente o Wi-Fi. Quando o Wi-Fi está locked, o Wi-Fi está bloqueado. Então a gente já, no caso aqui, a gente nem vai precisar desbloquear o CI do Wi-Fi. Então agora, já que eu fiz o backup dessa NAND, do meu sysconfig, eu vou trocar a NAND e aqui eu vou observar todos os MAC address. Estão todos gravados aqui perfeitamente, já salvamos os dados. Eu vou abrir o slot, pegar uma nova NAND, pode ser uma NAND usada. Eu vou pegar uma NAND usada de outro aparelho, por exemplo, de outro iPhone, do iPhone X, do iPhone 8 Plus, e eu vou formatar essa minha NAND para gravar o bootloader referente ao meu iPhone 8 e já vou fazer o upgrade de memória. A minha NAND antiga era de 64, eu vou colocar uma NAND de 256 GB. Então eu vou aí, essa NAND também é do iPhone 8, vou clicar aqui em Hidden NAND, ou já vou formatar aqui direto também para a gente colocar no iPhone 8. Coloquei aqui iPhone 8, se fosse uma outra NAND de outro dispositivo, por exemplo, um iPhone X, eu colocaria a NAND, escolheria o modelo do iPhone 8, mandaria X, formataria a NAND, para depois gravar o iPhone 8 e gravaria nela. Eu vou gravar aqui iPhone 8, por exemplo, se fosse uma NAND do iPhone X, eu colocaria iPhone 8, clicaria em Formate. Quando você clicar aqui em Formatar, ele tem que fazer o download de alguns arquivos importantes para que isso aconteça. Então você tem que aguardar com paciência. Clique em Formate, ele vai falar que não tem os arquivos para formatar a NAND, que está no meu caso, para um bootloader do iPhone 8. E ele vai baixar isso aqui. Esse processo de download, lembrando, quando eu falei no início desse vídeo, vai demorar aí em média 5 minutos. Então aí aguarde, esse erro é normal. Eu estou pegando uma NAND de um outro iPhone, de um outro modelo, 8 Plus, X, formatando para que grave no meu iPhone 8. Estou gravando aqui, então, vou formatar e gravar o bootloader para o iPhone 8. Ele vai fazer o download no servidor, foi feito o download, e agora vai formatar a minha NAND para que eu grave aí e fique com o bootloader do meu iPhone 8. Ok, foi feita a formatação e gravou o bootloader do meu iPhone 8. O que eu vou fazer agora? Meu arquivo já estava na área de trabalho. Se eu tivesse fechado o programa, eu ia abrir o meu sysconfig. Então, por exemplo, já está na área de trabalho, não precisaria fazer isso. Mas se eu tivesse fechado o programa, eu clicaria aqui em Open e ia abrir o sysconfig que eu salvei para gravar na minha NAND. Mas como ele já está aqui na minha área de trabalho, vou clicar aqui em Modificar e Confirmar, clique em OK e vou gravar nessa minha outra NAND já que está no slot. Vou clicar aqui em Write Sysconfig. Então já vou gravar aqui e já resolver meu problema da correção do erro 35. Aí ele vai fazer o upload novamente, o download dos arquivos, do sysconfig, tudo é conexão pela internet. Tudo vai conectar pela internet. Então já vou fazer aqui a correção do erro 35, o upgrade de memória, e já gravei de uma NAND usada formatando o bootloader dela de um outro modelo para o iPhone 8, para que vocês já aprendam aí o procedimento full completo de como usar aí a BGA 110, especificamente o slot BGA 110 usando a P11F. Então foi feita a formatou a NAND, está gravando o arquivo e começou aí vai fazer agora a gravação do meu sysconfig na minha NAND 256. Então alguns erros do iPhone é importante que você
troque a NAND, principalmente o erro 35. Outros pontos fundamentais também é quando você tiver algum outro erro na NAND, muitas vezes um outro hardware causou esse erro. Você corrige o erro 43, por exemplo, e verifica, faz uma inspeção se existe alguma coisa lá causando esse erro 4013. Se você não fizer isso, vai voltar dar ao novo erro 4013 novamente. Então está gravando aí perfeitamente, procedimento efetuado com sucesso. Então eu acabei de fazer aí, completando, né, a correção do erro 35, usando uma outra NAND de outro modelo, formatando a NAND, gravando o sysconfig com sucesso. Graças a Deus, 100% com sucesso. Agora é só montar no aparelho, restaurá-lo. Vamos lá tocar nosso barco para as outras novas NAND. Eu estou aqui com a NAND do iPhone 11 agora. Vou colocar a minha NAND do meu iPhone 11. Vamos verificar aqui a tela detectar. Ok, detectou a NAND do iPhone 11. Essa NAND do iPhone 11, que aqui estamos, é para que vocês vejam que quando a NAND não é suportada, vai aparecer essa informação. Essa NAND é do iPhone 11, a P11F suporta o iPhone 11, porém nem todas as NANDs. Essa NAND que está aqui em questão é uma NAND de 256, ela não é suportada no nosso dispositivo, ela não está na lista. Então ela aqui fala lá que a NAND que está aqui não será suportada. Então eu não consigo nem ler os dados dessa NAND. Caso você tenha um erro numa NAND dessa forma, que você não consiga extrair os dados dela, você terá que comprar os dados do GSX, colocar uma NAND suportada, formatar a NAND, gravar um sysconfig genérico nessa NAND correspondente ao seu modelo, observar a temperatura do CI do Wi-Fi e gravar os endereços MAC comprados no GSX. Então, por exemplo, vamos fazer esse procedimento. Essa NAND do iPhone 11 aqui não é suportada no nosso gravador. Mas eu preciso corrigir os defeitos desse iPhone 11. Então eu vou pegar uma NAND do iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, qualquer NAND que seja dessa série. Vou conectar no slot. Observe a conexão para estar bem conectado, ok? Então aqui eu conectei uma NAND agora que é suportada e ela é de 256 GB. É uma NAND de um iPhone 11. E eu vou formatar essa minha NAND, a NAND do iPhone 11 Pro Max, eu vou formatar essa minha NAND para iPhone 11, para colocar no lugar dessa minha NAND do iPhone 11 que não suporta. Vou formatar ela, lembra, vai dar aquele erro lá, porque não tem o arquivo lá, então ele vai fazer o download de formatação do bootloader do iPhone 11, que vai demorar algum tempinho, e ele vai gravar aqui um bootloader do iPhone 11. E eu vou abrir um sysconfig genérico do iPhone 11 e vou gravar na minha NAND e depois eu vou escrever manualmente os dados que eu vou consultar segundo o meu e-mail do meu iPhone 11 que está com erro, que a NAND não lê, para gravar manualmente aí os endereços serial number, o MAC, as cores, o Wi-Fi, Bluetooth, nessa minha NAND que eu vou preparar aí para o meu iPhone. Ok, foi feita o formato da minha NAND com a gravação de bootloader do iPhone 11. Agora, eu vou abrir aqui um Open Generic Sysconfig. Primeiro vou escolher o modelo. Quero abrir um modelo, eu vou gravar um iPhone 11. Eu vou abrir um arquivo genérico do sysconfig do iPhone 11. Ponto fundamental que você tem que saber em relação à temperatura do CI do Wi-Fi, o sensor térmico do Wi-Fi. Pelo número do CI do Wi-Fi, pelo 338S, pelo CI do Wi-Fi especificamente, você sabe se ele é de low temp ou high temp. O meu aqui é low temp. Eu vou escolher low temp e vai abrir um sysconfig genérico. Esse sysconfig genérico eu vou gravar na minha NAND primeiro. Então eu vou clicar aqui e vou gravar na minha NAND. Clique em OK, confirmar. Eu vou gravar, formatei minha NAND, gravei um sysconfig genérico na minha NAND. E agora eu vou pegar o meu e-mail do meu aparelho com problema, do meu iPhone 11, que a NAND não lê, e vou enviar para o GSX, para que ele me mande os dados do GSX e eu grave manualmente nesses campos aqui, cada um deles. Mas por enquanto eu vou deixar a minha NAND aí pré-pronta para que a gente faça isso. Então aguarde aí pacientemente a gravação do sysconfig genérico. A gente abriu um sysconfig genérico, onde eu não tenho os endereços oficiais do meu aparelho, mas tenho os endereços fundamentais para que meu aparelho
depois que eu grave os endereços oficiais, ele ative. A gente sabe que não é só isso que está gravado no sysconfig, o que aparece para a gente aqui mas tem muitos pontos fundamentais de informação no aparelho que, se você tiver uma NAND formatada e escrever só isso, não vai conseguir fazer a ativação completa. Está gravando aí o sysconfig perfeitamente genérico na minha NAND. Depois que fizer a gravação, eu vou pagar para o acesso do GSX, ter esses meus endereços do Wi-Fi, do Bluetooth, do Serial Number, escrever manualmente, digitando manualmente cada um e clicar em Write mais uma vez e depois montar no meu aparelho e restaurar para que ele ative. Lembrando, são vários endereços fundamentais. O Mobile Bird eu vou pegar no meu slot de SIM card e gravar aqui já manualmente. Alguns endereços eu tenho que pagar para conseguir. Então isso não tem como resolver dessa forma se sua NAND não é suportada. Ok, todas as operações foram gravadas com sucesso. Então o que eu fiz? Peguei uma NAND do 11 Pro, formatei, vou gravar no 11, fiz o bootloader dela, gravei um backup genérico de sysconfig e agora vou pegar o serial number, vou pagar lá para conseguir os números e vou digitar. Por exemplo, se eu já tivesse conseguido esses números, digitaria lá manualmente no teclado, os endereços do Wi-Fi, do Bluetooth, Electronic Map. Então, digitaria tudo manualmente aqui e clicaria aí em modificar Mobile Bird, o modelo, a cor do aparelho. Então, por exemplo, depois que eu receber todos esses dados, eu vou alterar o modelo do aparelho, a cor do aparelho, o local que ele é. Então, colocaria aqui Brasil, marcaria a opção modificar e confirmar. E, obviamente, os endereços têm que estar todos certos. Eu digitei, foi só um exemplo. Clicaria aqui depois em Write Sysconfig. Você digitando tudo aqui correto, vai habilitar esse funcionamento. Legal, primeira parte já foi feita. Vamos partir agora para o nosso estudo da BGA 110 com a P11F. Então aqui eu estou com a P11F, não, melhor dizendo, com a BGA 110 com a Pro 1000S. Então aqui estamos com a nossa Pro 1000S. Já vou tirar aqui do lado a nossa BGA 110. Então aqui eu tenho a nossa Pro 1000S. A nossa Pro 1000S, ela precisa, né, do caso, se eu tiver somente a BGA 110, ela não funciona standalone. Você tem que ter a Pro 1000S. Então vou conectar aqui uma NAND aqui no nosso slot. Fechei a conexão, ele vai detectar a NAND. Detectou a NAND, eu tenho as opções aqui de... Vou escolher o modelo, iPhone 11. iPhone 11. iPhone 11. Escolhi o modelo iPhone 11. Vou clicar aqui em reparar. O que aconteceu? Exibiu uma mensagem. Por favor, efetue o download dos pacotes no cartão de memória. Isso quer dizer que para mim usar os bootloaders aqui, nessa máquina, como ela está em standalone, eu preciso baixar os contents e colocar esses bootloaders para que a box consiga comunicar com a NAND. Como que eu faço isso? Como que eu faço para conseguir aí, fazer esses downloads, esses contents? Eu vou abrir a minha conexão com a internet. Vou mostrar para vocês. Vou abrir a conexão com a internet. Vou acessar o site da JC Programmer. www.jcprogrammer.com jcprogrammer.com. Vou vir na aba Download Center. Nessa aba Download Center, eu vou ter aqui os bootloaders referentes à minha Pro 1000S, para que ela consiga comunicar com a minha NAND. E aqui estão, Pro 1000S, para funcionar com a BGA 70 ou BGA 110. Você tem que fazer o download, zipar esses arquivos e salvar no cartão de memória. Você vai fazer o download, vai descompactar esses arquivos e vai salvar no cartão de memória. Depois que você conseguir fazer isso, você terá acesso ao funcionamento da BGA 110, no slot Pro 1000S. Então eu tenho que fazer o content desses arquivos. Vamos colocar uma NAND do iPhone 8 aqui, aquela aqui, verificar se ela tem os downloads dos contents lá. iPhone 8, selecionar o modelo. iPhone 8.
Ok, do iPhone 8 ela já tem os contentes salvos lá. Eu clico na opção Repair para corrigir o erro 9, 21, 4013, 4014. Ele já vai regravar o mesmo sysconfig e já vai exibir aí Repair com sucesso. Então o funcionamento aí da BGA 110 ligado na P11F é bem legal. Eu posso formatar também a NAND. Eu posso fazer aqui opções aí de reparo na NAND também, bem legais, não é difícil. Nós recomendamos você usar aí a P11F, que ela fica mais completa. Eu vou mostrar para vocês aí também agora com ela conectada no computador. Vamos verificar aí a conexão, a atualização, até para salvarmos também o backup do arquivo dos contentes que nós colocamos aí no download. Então vou colocar o cabo Light aqui no computador. Nesse momento com o cabo Light conectado, eu vou abrir o programa JC Repair. Ela também tem a opção de conectar pelo computador. E ela vai exibir aí, vamos abrir o programa JC Repair. Ok. Programa JC Repair aberto mais uma vez. Vamos clicar aqui na opção aqui, verificar Prom US. Então vou ver, já conectou na minha Prom US, já conectou, já verificou aí a minha conexão. Vamos verificar aí se eu tenho algum update disponível. A versão 3.66 é a versão disponível que a gente tem no nosso servidor. Deixa eu verificar aqui na nossa box qual que é a nossa versão de firmware que ela está. Settings, About. 3.66. Nossa box já está na versão atualizada. Vou trocar a tela para que vocês vejam. A nossa box já está na versão 3.66. Perceberam aí? Ok? Então não precisa aí fazer a atualização da nossa box, no caso, para que a gente faça aí a conexão. Vou esperar terminar aqui para finalizar o processo. Uma dica interessante é você colocar uma bateria do iPhone 6 na sua BGA 110. Ela funciona aí com a bateria, é bem legal, ajuda bastante aí a trabalhar com ela sem precisar do computador, para ela ficar totalmente offline mesmo, né? E você, com os modos adicionais, você poderá fazer muitos reparos, muitos serviços aí no... Para quem não sabe atualizar, você vai segurar a tecla Power Off aqui, mantém pressionado e siga as instruções aí que ela pedir. Desliga, desliga e desliga, depois mantém pressionado o botão Home, igual eu estou pressionando e aguardo o processo finalizar. Com bastante calma, bastante paciência, sem sem hesitar, né? Você mantém conectado até finalizar o processo, depois você pode soltar aí o botão Home. Detalhe importante que ela vai voltar aí em chinês, então você tem que depois colocar nas configurações lá, aguarda o processo finalizar, você depois vai voltar ela lá para inglês, lá no setup onde a gente estava lá, onde nós vimos a versão de software dela. Então a gente depois volta lá para inglês para ficar mais fácil o nosso trabalho. Ficou num ângulo mais fácil. A conexão com o servidor sempre é bastante lenta, então tem que ficar atento nisso, nesse processo. A conexão não é tão rápida. Nunca desligue a box, faça qualquer movimento aí para que nesse processo de firmware aí aconteça algum erro. Aguarde pacientemente a gravação da firmware.
Aguardando pacientemente o procedimento finalizar. É sempre importante você manter seu dispositivo sempre nas últimas firmwares, o dispositivo atualizado, os contentes atualizados, né, para que você no modo, principalmente no modo offline ou até mesmo em outros dispositivos online, gravar tudo aí na última versão aí que está compatível com o iOS ou não. E os iOS também estão constantemente atualizando. Às vezes você usa um iOS novo e a box está com a versão desatualizada, vai dar erro na restauração. Então é importante, sempre quando tem atualização, exige uma correção desses pequenos aí arquivos também. Então mantenha seu produto sempre atualizado. Legal. Finalizou. Vamos ligar a box. Ela deve voltar em chinês. Deve voltar em chinês. Então ficou tudo em chinês aí, né? Vamos lá colocar ela em inglês. Vai na última opção lá, sistema, language, coloca em inglês e pressiona o power lá. Acho que ela já vai voltar agora. Vou desligar agora e ligar. Já vai voltar em inglês. Mais agradável para nós brasileiros, né? Ok. Tá bem mais agradável, né? Bem mais agradável aí em inglês. Após então a gente reiniciar o computador para correta comunicação com a Pro 1000S no computador, eu não tinha conectado ainda a Pro 1000S, ela não conectava e não funcionava. Então, o que foi necessário fazer? Reiniciar o computador. A gente instalou os drivers, mas não reiniciamos o computador. Então reiniciei o computador e agora teremos a conexão aí perfeita da Pro 1000S com o módulo BGA 110 para continuarmos nosso vídeo. E não se esqueçam, nosso adaptador para melhorar aí a imagem na tela. Então eu vou aí abrir o programa agora. Estou com o programa aberto. Vou escolher lá BGA 110. Estou com a Pro 1000S conectada no computador, o slot BGA 110 e o cabo microC conectado no meu computador com conexão à internet. Lembrando que também a gente pode usar o modo offline. Nós já baixamos os arquivos, então aqui, se eu abrir no meu navegador aqui, clicar em Ctrl J, eu vou ver aqui que eu também baixei os contents para que a gente possa usar no modo offline. Então aqui estão os downloads dos arquivos dos bootloaders de comunicação com a NAND. Você vai abrir esses arquivos, descompactar esses arquivos e salvar no cartão de memória da sua Pro 1000S para você usar no modo offline, para não acontecer o erro que deu lá quando a gente abriu lá. A gente vai salvar esses arquivos BGA70 e BGA110, você vai pegar um adaptador USB no cartão de memória SD e salvar esses arquivos descompactados dentro do cartão de memória, conectar o cartão de memória e reiniciar a box. Aqui a gente está usando o modo Pro 1000S conectado no computador. Então aqui eu estou conectado no computador, já detectou a minha NAND 64 GB. É um iPhone 8, eu vou escolher aqui o modelo, iPhone 8, o funcionamento será igual, da mesma forma da P11F. Então a P11F está aqui de suporte, vai ser o procedimento mesmo da P11F, que está aqui só de suporte para melhorar o ângulo da sua visão. Então escolhi o modelo iPhone 8, vou clicar aqui em Read NAND, clique em confirmar. Ele fará a leitura da NAND da mesma forma que a gente aí fez do processo anterior. Então, quando você está conectado no computador, ele fará o procedimento como se tivesse com a P11F conectado. Mas aqui estamos com a nossa BGA 110 e Pro 1000S conectada no computador. E você fará aí a correção de erro, leitura. Eu vou aproveitar então para falar um pouco agora aí sobre o desbloqueio do Wi-Fi, que é obrigatório nos modelos iPhones XS para frente. Dos iPhones 8, 8 Plus e X, eu já falei que você pode fazer aí o modo Purple. Então, se você tem um iPhone agora, para um iPhone XS, XR, 11, 11 Pro Max, 11 Pro, é obrigado a remover a NAND para fazer o unlock Wi-Fi. Vamos verificar se essa NAND aí, se esse arquivo sysconfig está com Wi-Fi locked, para que a gente faça o desbloqueio do Wi-Fi, que é muito simples. Basta clicar aqui na opção Unlock Wi-Fi, modificar e confirmar e gravar de novo o sysconfig. Vamos aguardar aí a conexão exata com o servidor, verificar se vai comunicar bem, salvar esse sysconfig, verificar se o Wi-Fi está locked.
para a gente fazer aí o desbloqueio do Wi-Fi. É o que ficou falando para o nosso procedimento aí, para o nosso aulão aí do slot BGA 110. Lembrando aí que essa é a conexão onde o servidor aí, essa parte do servidor aí, onde tem que estar bem conectado. Você, se tiver erro, tem que trocar o servidor, né, para que faça a leitura. E é importante selecionar o modelo correto. Opa, bacana. Aí, ó. Bacana, né? Deu erro, ó. Sysconfig file. Então tem que, aquela velha história. Colocar um servidor aqui, mandar ler de novo, para que faça a leitura e o backup, né? Vamos mandar. Escolhemos outro servidor, vamos fazer a leitura de novo aí do nosso sysconfig e falarmos do Wi-Fi. É muito simples fazer o unlock Wi-Fi. Basta você marcar essa opção aqui, unlock Wi-Fi, tá? Ou já deixar ela marcada. Depois que fizer a leitura, não é? Você faz um backup de segurança. Você vai clicar em modificar e confirmar e write sysconfig. Então, em suma, o desbloqueio do Wi-Fi não é nada difícil de ser feito, né? É importante você ver que não é nada difícil. O difícil é que, às vezes, para trocar um SEI do Wi-Fi, tem que mudar a NAND. Dependendo do iPhone, se for abaixo do X, não precisa. Acima do X, vai precisar fazer aí um bind Wi-Fi, o desbloqueio do Wi-Fi, um unlock Wi-Fi, para que você possa trocar o SEI do Wi-Fi. Observa a numeração do SEI do Wi-Fi, a temperatura do SEI do Wi-Fi é importante se for um iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, high temp ou low temp, para que você não grave aí arquivos de dados de temperatura do Wi-Fi do NTC errado, tá? Ok, trocamos o servidor, foi feita a leitura, vou salvar aqui o nosso sysconfig. Esse Wi-Fi está unlocked, mas só para vocês terem marcado, marcaria o Wi-Fi, clicaria aqui modificar e confirmar, clicaria OK e gravaria o write sysconfig. Isso seria aí o nosso desbloqueio do SEI do Wi-Fi para permitir o acesso a outro SEI do Wi-Fi. E aí ele vai gravar o sysconfig aí, teria feito o nosso unlock Wi-Fi. É isso aí, galera. Muito obrigado. Vamos aguardar o processo finalizar aí. E é só isso a nossa aula do slot BGA 110. Aula dedicada aí ao uso da Pro1000S com o BGA 110. Uso da P11F, que está servindo de suporte aqui para o nosso vídeo, né? Então, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado pela paciência de ver esse vídeo. Seguimos aí. Muito obrigado. Voltaremos depois em breve com os procedimentos do iPhone 12. Mudou alguma coisa aí, a gente vai verificar. E teremos um novo vídeo, uma atualização do nosso treinamento aí dos iPhones 12 séries. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem atentos aí ao funcionamento, conexão, salvar os contents, temperatura do Wi-Fi, formatação, salvar sempre o sysconfig. Então é importante escolher o modelo e salvar sempre o sysconfig. Atenção, cuidado. De preferência usar um no-break no computador, para caso algum pico de eletricidade não alterar, e no seu roteador também, para não cair conexão. Muito cuidado com esse procedimento na hora de soldar a NAND, né? Lembra que a placa tem que reconhecer em modo recovery, em modo DFU sem a NAND. Então, você tirou a NAND, testa essa placa, ela tem que reconhecer. Tá? Então, muita atenção a isso. Atenção que existem NANDs que não são suportadas, como vocês viram aí no produto. Então, fique atento antes de trocar a NAND. Processo finalizado com sucesso aí, quase chegando a 100%, fazendo a formatação final, 91%. Então, finalizando aí, a gente vai agradecer a todos vocês, colocar a tela maior aqui. Muito obrigado aí pela paciência. Operação 100% com sucesso. Obrigado, muito obrigado. Evolução constante. Quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Obrigado.